Senador afastado, Aécio Neves pede ao STF para ter pedido de prisão julgado pelo plenário. STJ nega pedido de liminar em habeas corpus feito pelo diretor comercial da Cimes, investigado por fraude. Ministério Público em Goiás garantiu transparência na seleção de mais de 1.400 famílias beneficiadas do programa Minha Casa Minha Vida. Justiça do Trabalho anula a demissão por justa causa de agente da Fundação Casa que abandonou o posto de trabalho durante uma crise de depressão. E conheça os direitos dos doadores de sangue. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. Defesa do senador afastado, Aécio Neves, pede ao STF que pedido de prisão seja julgado pelo plenário da Corte e não pela primeira turma. O julgamento está agendado para a próxima terça-feira e a repórter Fernanda Porto tem mais informações. Boa noite, Fernanda. Boa noite, William. Boa noite a todos. A defesa do senador afastado fez o pedido ao Supremo Tribunal Federal hoje à tarde. A alegação é que o pedido de prisão preventiva do senador afastado Aécio Neves, feito pela Procuradoria-Geral da República, é de grande gravidade e relevância e, por isso, deve ser julgado por todo o colegiado do STF em plenário. O julgamento do recurso que pede a prisão preventiva está agendado para acontecer na próxima terça-feira e ser julgado pela primeira turma. O ministro Marco Aurélio, que cuida do caso, ainda não julgou o pedido. Aécio Neves responde pelos crimes de corrupção passiva e obstrução de justiça. No mês passado, ele foi afastado do cargo de senador por conta das investigações da Lava Jato. William. Obrigado, Fernanda. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, negou pedido de liminar em habeas corpus feito pelo diretor comercial da Cimes, Rainer Diepp, investigado por fraude. O diretor comercial foi denunciado por suposta participação em formação de cartel e fraude à licitação em concorrências públicas do metrô de São Paulo entre os anos de 1998 e 2008. De acordo com a denúncia, empresas multinacionais estariam envolvidas no esquema que teria burlado licitações para a implantação de linha de trem. Em primeira instância, o juiz rejeitou a denúncia e julgou extinta a punibilidade dos denunciados por causa da prescrição. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo cassou essa decisão e determinou o andamento do processo. A defesa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. Aqui no STJ, o ministro Rogério Schietti Cruz negou o pedido de liminar. Ele explicou que alegações da defesa só podem ser analisadas no julgamento de mérito do habeas corpus, quando vão ser examinados os fundamentos da pretensão. O ministro destacou ainda que o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou prematura a rejeição da denúncia do Ministério Público e que os crimes imputados ao diretor são de caráter permanente. Pesquisa do Conselho Nacional de Justiça aponta que menos de 1% dos presídios do Brasil têm boas condições de funcionamento. A avaliação feita por juízes é uma forma de mensurar a falta de estrutura e embasar a elaboração de políticas públicas. Os problemas são inúmeros. O principal é a superlotação, depois vem a falta de estrutura física, como vazamentos no encanamento, falhas no sistema elétrico, paredes rachadas e carência de efetivo policial para garantir segurança, trabalho de ressocialização, assistência médica e jurídica. Situação que é avaliada desde 2007 pelos juízes responsáveis pelas varas de execuções penais de todo o Brasil. A pesquisa é feita de forma contínua em cumprimento da Resolução 47 do Conselho Nacional de Justiça. Segundo o último levantamento, a situação carcerária no Brasil é grave. A maior parte, 48,5% dos presídios, receberam classificação regular. 12,3% foram considerados ruins e 27,6% das unidades prisionais receberam avaliação péssima. Somente 10% de todos os presídios do Brasil foram classificados como bons e 0,9% excelentes.
A lei exige que todo juiz de execução penal faça inspeção regular em qualquer estabelecimento que haja preso. E o CNJ, desde 2007, padronizou essas inspeções que os juízes da execução penal precisam fazer. A resolução, além de estabelecer um roteiro da inspeção para o juiz, ela criou um sistema que compila esses dados e que se chama Geopresídios, que é a fonte de informação para que a gente possa definir políticas em matéria carcerária. O sistema Geopresídios, ele é alimentado por essas informações que o juiz de execução penal colhe quando vai pessoalmente nos estabelecimentos prisionais, cadeias públicas, presídios, penitenciárias e levanta os dados e as condições do lugar. O que mais preocupa o Poder Judiciário é que a cada ano os problemas no sistema carcerário se tornam mais evidentes e se agravam. A falta de infraestrutura, apontada na pesquisa do CNJ, foi o principal motivo que desencadeou as rebeliões ocorridas entre dezembro de 2016 e fevereiro de 2017, resultando na morte de inúmeros presos. Para o conselheiro e coordenador do Grupo Especial de Monitoramento e Fiscalização do CNJ, o levantamento de dados é importante para chamar a atenção do Poder Executivo e embasar a criação de políticas públicas. A coleta desses dados tem duas funções. Tem a função de permitir que a gente formule políticas, dimensione, por exemplo, o número de presídios que a gente precisa, o tipo de presídio que a gente precisa, femininos, masculinos, para presos de maior ou menor periculosidade, mas também permite cobrar responsabilidades. Muitas vezes, os juízes de execução penal, por exemplo, impedem novos ingressos de presos em presídios que estão em condições muito ruins. Isso é um lado dessa pesquisa. Mas o outro lado dessa pesquisa é ajudar a fazer com que a sociedade enxergue que é importante investir nisso, que é importante que as condições do cárcere sejam humanas e sejam dignas, porque tratar o cárcere com dignidade é melhorar a segurança pública, melhorar as condições do cárcere é tirar um criminoso da rua. A Justiça do Trabalho anulou a justa causa de um agente da Fundação Casa de São Paulo que abandonou o posto de trabalho durante uma crise de depressão. A instituição recorreu da decisão, mas o pedido foi negado pela 7ª turma do TST, que entendeu não haver proporcionalidade entre a infração cometida e a penalidade imposta ao trabalhador. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com sede em Campinas, já havia mantido a sentença de primeira instância que anulou a demissão por justa causa por entender que a Fundação Casa desrespeitou formalidades do procedimento disciplinar. O agente era concursado da Fundação Casa e era contratado pelo regime da CLT. Após 3 anos no emprego, foi aberto um processo administrativo para apurar faltas, abandono do posto de trabalho e a participação dele no envio de correspondência de adolescente a um interno de outra unidade, o que resultou em demissão por justa causa. O agente disse em depoimento que a família dele conhecia o pai de um dos internos, que sabia onde ele morava e, por vezes, ia até a casa dele pedir dinheiro. Ele afirmou então que começou a ter medo de trabalhar na unidade e passou a enfrentar problemas psicológicos e psiquiátricos. O empregado acrescentou ainda que conversou com um coordenador sobre a situação e informou que não conseguia mais ficar na unidade. O TRT considerou o abandono do posto justificado devido aos problemas psicológicos e entendeu que as faltas não foram por insubordinação. O regional ainda considerou que a troca de correspondência foi de natureza leve, tanto que a comissão disciplinar avaliou que o conteúdo não era importante. A Fundação Casa recorreu ao TST, defendendo a validade dos atos administrativos que motivaram a demissão. Mas o relator do caso na 7ª turma do TST, ministro Cláudio Brandão, entendeu que houve uma desproporcionalidade entre a infração e a aplicação da penalidade. Está consignado que o teor das correspondências, objeto da penalidade, era irrelevante. Então, o fato grave foi ter levado correspondência de um interno para outro. Mas o teor delas, o tribunal concluiu que não era relevante, razão pela qual afastou
à justa causa. E por esse motivo eu estou negando provimento agravo. O ministro relator ainda observou que o processo administrativo disciplinar durou cerca de 8 meses, apesar de uma portaria interna prever a conclusão de processos do tipo em 90 dias. Dessa forma, por unanimidade, os ministros da 7ª turma negaram o recurso da Fundação Casa e anularam a demissão por justa causa. Mais de 1.400 famílias foram favorecidas pelo Ministério Público Federal em Goiás. A atuação dos procuradores da República garantiu mais transparência à seleção dos beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida. O cadastro de beneficiários do Minha Casa Minha Vida passou por algumas mudanças depois de um procedimento instaurado pela Procuradoria da República em Goiás. Uma ferramenta criada pelo MPF para acompanhar a seleção das famílias resultou em um regulamento de inscrição para os interessados em participar do programa. A iniciativa, que garante mais transparência, foi adotada pela Câmara do MPF, que trata sobre os direitos sociais e fiscalização de atos administrativos. O objetivo era criar um modelo de ação para futuros procedimentos do Minha Casa Minha Vida. Isso porque até o ano passado foram abertas mais de 5.000 investigações para apurar suspeitas de fraudes no cadastro do programa do governo federal. O Ministério Público Federal acompanhou todas as etapas de seleção de beneficiários de um residencial em Goiânia. Depois disso, foi criado um fluxograma com todas as fases e até mesmo um software específico que atenda a critérios de transparência. A ferramenta vai prevenir fraudes e deve ser adotada em outras regiões do país. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Justiça Federal da Primeira Região promove cidadania à população carente da ilha de Marajó. A gente volta já já. Primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho anulou uma cláusula de acordo coletivo que alterou do 5º para o 10º dia útil a data do pagamento de empregados de uma associação de ensino de Marília, em São Paulo. A ação chegou ao Tribunal Superior do Trabalho como recurso da Associação de Ensino de Marília, do Estado de São Paulo, condenada pelo atraso no pagamento de um professor que entrou na Justiça após ter sido dispensado. No processo trabalhista, a associação alegou que a mudança na data do pagamento do 5º para o 10º dia útil é amparada pela Constituição Federal, que prevê flexibilização nos direitos trabalhistas diante de situações de excepcionalidade comprovada. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, entendeu que a alteração viola a consolidação das leis do trabalho. O parágrafo único do artigo 459 da CLT diz que o pagamento deverá ser feito, no mais tardar, até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. O TRT de Campinas também entendeu que o prazo firmado no acordo coletivo havia sido desrespeitado. Por isso, condenou a associação a pagar multa ao professor. A associação recorreu e no Tribunal Superior do Trabalho o caso foi analisado pela primeira turma. O ministro Valmir Oliveira da Costa, relator da ação, lembrou o entendimento firmado pelo tribunal de que não é válida a negociação coletiva no que se refere a pagamento de salários sem que haja grave crise econômica. A turma rejeitou o recurso da associação e determinou que o pagamento voltasse a ser feito no 5º dia útil do mês, tornando nula a cláusula do acordo coletivo que alterava a data de pagamento. Na próxima segunda-feira, a Escola Judiciária Eleitoral do TSE e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados promovem um curso à distância para juízes de todo o país. O curso de formação continuada para magistrados em direito eleitoral foi desenvolvido com a colaboração de diversos setores do TSE e também com as escolas judiciárias eleitorais do Ceará, Mato Grosso, Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, que atuaram no planejamento pedagógico, na composição do conteúdo e na implementação em formato de educação à distância. A primeira preocupação do curso foi fornecer ferramentas para o magistrado lidar com o desafio da justiça eleitoral, que primeiro é a riqueza da vida. Ele está lá no dia a dia, terá que lidar com as situações novas e numa situação em que a própria norma eleitoral muda com muita frequência. Então ele precisa ter habilidade de compreender o contexto normativo e o contexto que ele atua. Então o curso ele teve essa preocupação,
oferecer ferramentas para o magistrado lidar com a realidade da justiça eleitoral nas eleições gerais de 2018. Serão 8 horas de aulas divididas em 3 módulos, em formato de educação à distância no ambiente virtual de aprendizagem da EJE. As turmas vão ser acompanhadas por tutores formados pela Infam, especificamente para este fim. O curso são 24 horas de carga horária, teremos 3 módulos, um sobre poder de polícia, outro sobre ilícitos eleitorais e um terceiro atuando sobre a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, mais recente, discutindo questões, por exemplo, como propaganda eleitoral. Para a primeira turma do curso piloto, foram oferecidas 40 vagas às EJEs regionais responsáveis de indicar os magistrados participantes. O curso começa no próximo dia 19 e, a partir do mês de agosto, novas turmas estarão disponíveis para que até dezembro seja atingida uma meta de 1.200 magistrados, o que representa aproximadamente 37,5% do total de magistrados eleitorais do Brasil. Uma ação pioneira da Justiça Federal da Primeira Região levou cidadania à população carente da ilha de Marajó. A itinerância fluvial atendeu mais de 1.600 pessoas. 6 municípios e uma comunidade excluída de serviços essenciais, sem acesso facilitado à informação, médicos e até mesmo à justiça. Estamos falando da população ribeirinha que vive na região da Ilha de Marajó, especificamente Soure, Moaná, Curralinho, Breves, Portel e Afuá. Municípios esquecidos por vezes, mas que abrigam histórias, vidas, famílias. Pessoas que deveriam ser lembradas, ter direitos garantidos, mas que por morarem em locais acessados apenas de barco, distantes até 4 horas da capital, nem sempre isso é possível. Mas uma ação da Justiça Federal da Primeira Região mudou por uns dias esse cenário. A itinerância fluvial cooperativa da Amazônia passou 13 dias levando diversos serviços, inclusive a justiça, à população ribeirinha da Ilha de Marajó. Para a gente foi mais um desafio do TRF1, precisamente da coordenação dos juizados especiais federais, de estar cumprindo a meta 6 do CNJ, que é a realização da cooperação jurídica nacional, para que possamos trazer uma justiça una para pessoas da Ilha do Marajó. Esse navio, ele é um navio hospital. Então, além de levar jurisdição para esse cidadão que está na Ilha do Marajó, nós estamos levando também saúde. Grande parte da população não tem escova de dente. Algumas famílias chegam a ter uma escova de dente para toda a família. O mutirão terminou com 1.660 processos julgados, quase 2.500 atendimentos feitos pelo INSS, 507 pelo Tribunal de Justiça do Pará e 10.000 atendimentos médicos e odontológicos realizados pela equipe de saúde da Marinha, além das ações de prevenção à saúde. Pessoas que lutavam há anos por um benefício assistencial, por exemplo, garantiram finalmente o direito. O seu Fausto, de 67 anos, é carpinteiro, trabalha apenas quando surge algum serviço. E é ele que precisa sustentar toda a família. Desde 2010, corre de um lado para o outro, tentando benefício para a filha que tem síndrome de Down. Precisa de médico, né? De dentista, correr atrás do benefício para ela, né? Pelo menos para ela não passar necessidade. O resultado tão esperado veio com esse mutirão. Quem também saiu satisfeito daqui foi o Walter. Ele tem 43 anos de idade e durante quase uma vida, 20 anos, ficou sem poder exercer a atividade que ajudava a colocar comida na mesa, a pesca. Desde que caiu de uma embarcação, não conseguiu mais trabalhar. E a situação foi só se agravando por causa de uma doença degenerativa. A locomoção ficou extremamente comprometida. Nós fomos para Belém, demos entrada a primeira vez no INSS. O INSS, quando chegou na perícia, ele foi negado através da perícia. Aí a gente recorreu para fazer uma segunda vez, a mesma coisa aconteceu e a terceira vez. No navio, Walter e o irmão puderam, enfim, comemorar a garantia do benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência. Para alguns, a conquista de um direito veio em forma de presente. É o caso de Dona Maria, que garantiu a aposentadoria bem no dia do aniversário. Ajudar a sustentar a família, comprar remédio, que eu não vivo com saúde. Mudar toda essa realidade pode ser uma tarefa bem complicada e longa. Mas se depender da vontade e das ações da Justiça Federal, a população da Ilha de Marajó
já pode se sentir bem acolhida. Você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Conheça os direitos dos doadores de sangue. A gente volta já já. Essa semana foi comemorado o Dia Mundial de Doação de Sangue. E para falar sobre os direitos do doador, nós voltamos a falar com a repórter Fernanda Porto. Fernanda. Olá, William. O ato de doar sangue é voluntário, porém traz alguns privilégios para o doador. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, principalmente desses privilégios previstos em lei, converso agora com o advogado processualista Renato Borges Rezende. Olá, boa noite. Vamos começar falando sobre esses privilégios previstos em lei. O que a lei hoje diz sobre esse assunto? Boa noite. Bem, a doação de sangue, ela em primeiro lugar tem que ser vista como ato voluntário, como um ato altruísta e não como um ato gerador de direitos, né? A legislação ela garante ao doador privilégios por ter praticado esse ato de solidariedade e não quer necessariamente dizer que o doador de sangue precise exercer o direito de faltar ao trabalho, de não ter o dia descontado, de não ter que pagar uma determinada taxa em concurso, etc. Na verdade, a doação de sangue ela é um ato voluntário. Tem que ser visto assim, em primeiro ponto. Mas, pelo exercício desse ato de humanidade, de solidariedade, a legislação garante para o doador o dia trabalhado não ser descontado dele. Quer dizer, aquele dia que ele trabalhou, ele tem direito a ter aquele dia de folga. Não necessariamente que aquele dia ele tenha que compensar, ou doei sangue hoje, vou compensar esse dia doado sangue daqui uma semana, daqui um mês. Não, é o dia da doação, que é o dia que ele pode se ausentar do trabalho, apresentar os seus atestados de que praticou a doação e não ter o dia descontado naquele dia. Essa regra vale tanto para quem trabalha de carteira assinada, quanto para quem é concursado, servidor público. Como é que é visto isso? Isso, a CLT, o inciso 4º do artigo 473 da CLT, garante ao empregado da iniciativa privada não ter o dia no qual ele doou sangue descontado da sua remuneração. E nós temos também na legislação federal, extensivo para todos os servidores públicos, uma lei de 1950, 1075, se não me engano, que garante também, estende também ao servidor público não haver desconto no dia em que ele praticou a doação de sangue. Para fechar nossa entrevista rapidinho, doutor, explica para a gente que já tem até uma jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho que proíbe o empregador estipular regras para isso, não é isso? Isso, na verdade, essa jurisprudência, ela abriu uma discussão muito interessante, porque algumas empresas colocavam regras, né, dizendo, olha, tudo bem, você tem direito a não ter o dia descontado no dia que você for doar sangue. Mas desde que você nos comunique com antecedência, que você marque para daqui a uma semana, 10 dias, 15 dias, e estipula uma série de regras. E o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que isso não é correto, que isso não pode acontecer. Ok, doutor. Infelizmente nosso tempo acabou, vou ter que encerrar. Obrigada por sua participação. Eu volto com você, William. Obrigado, Fernanda. Esta semana teve o lançamento da campanha mundial 100 milhões por 100 milhões do ativista e ganhador do Prêmio Nobel da Paz, Kailash Satyarthi, em Brasília. Ministros do TST também participaram da abertura da campanha que busca combater o trabalho infantil. Jovens por toda parte. O auditório da Procuradoria-Geral do Trabalho do Ministério Público do Trabalho estava cheio de adolescentes aprendizes. Todos vieram ouvir o ativista indiano e ganhador do Prêmio Nobel da Paz, Kailash Satyarthi. Com a ajuda de tradução simultânea, ele motivou os jovens. A mudança está dentro de você. Existe um campeão dentro de você. Se você pensar que só os políticos, só os governos, só a ONU, só os líderes religiosos podem resolver os problemas, então os problemas jamais serão solucionados. O Brasil é o terceiro país a receber a campanha idealizada por Kailash, Iniciativa Global 100 milhões por 100 milhões, depois de Índia e Bangladesh. Até o final de 2017, mais 7 países devem se engajar na campanha. A meta é que em 3 anos o movimento alcance 100 nações. O ativista luta contra o trabalho infantil desde 1980 e já resgatou mais de 80 mil crianças desse tipo de exploração. Em 2014, ele teve o trabalho reconhecido e ganhou o Prêmio Nobel da Paz. In my country and in the rest of the world, child labor was not talked about.
neither media nor society or governments or politicians were talking about it. People considered that it's a part of life. For ages, the children were being exploited and people thought that they are poor children and they have to work. So the toughest time was when the whole issue was completely ignored. Then there was time when the authorities and the powerful people started denying that, no, there's nothing like that. Then there was a time when the people started laughing at me, that what are you doing? It's such a huge problem and what are you doing 30 years ago or so. A campanha quer mobilizar 100 milhões de pessoas a lutarem pelos direitos de 100 milhões de crianças que vivem em situação de pobreza, educação e alimentação e em situação de trabalho infantil. A ministra do TST, Kátia Magalhães Arruda, coordenadora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem do TST, participou do evento e falou sobre a urgência do tema. Pretendemos nos engajar em todo esse projeto para ajudar o país a construir uma nova ideia, uma ideia de que criança e jovem é realmente prioridade e que o trabalho infantil não é lugar para essas crianças. O ministro Lélio Bentes destacou a importância do trabalho desenvolvido pelo ativista indiano. Demonstrando o compromisso que ele tem, claro, com a infância mundial, mas particularmente com a infância brasileira. Kailash segue muito de perto a realidade do nosso país e tem manifestado preocupação com o ritmo da erradicação do trabalho infantil no nosso país. Como o 12 de junho é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, o assunto foi amplamente discutido nesta semana. O MPT também organizou uma exposição sobre o tema com obras artísticas classificadas em 2015 e 2016 na etapa nacional do Prêmio MPT na Escola. O TST participou com a exposição de um mural que mostra uma linha do tempo sobre a erradicação do trabalho infantil. Na segunda-feira, o ministro Lélio Bentes e a ministra Kátia Magalhães Arruda acompanharam o ativista Kailash à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Na Câmara, o vencedor do Prêmio Nobel recebeu uma homenagem em sessão solene e no Senado participou de uma audiência pública sobre o assunto. O ativista lembra a todo momento que é importante cada um fazer sua parte. So, my dear friends, young friends, believe me that you are the source of energy, you are the source of power. You have a strong element of idealism to make Brazil a great country. Brazil has always been a great country, but through you, my dear young friends, you are going to revive that greatness and bring it to the higher level and higher level. You need not to look for champions and change makers outside. There is a champion inside you. There is a change maker inside you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Domingo tem refrão aqui na TV Justiça. O refrão mostra o novo cenário musical no estado de Mato Grosso. Carola Nunes pertence à nova MPB. João Reis também, mas com um certo humor. Henderson canta demais e faz black music. The Banana Chips mistura idiomas do indie rock. Red Eyes faz heavy metal em português. As estéticas são diferentes. No entanto, todos, em algum momento, acrescentam ritmos regionais a seus trabalhos. Música conectada ao mundo, mas com sua própria identidade. O refrão vai ao ar domingo, às 9h30 da noite. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha segunda-feira, 13h, no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana e continue aqui na TV Justiça.